Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diana e costumo fazer essencialmente conteúdos de maternidade e comprinhas, principalmente para as crianças, mas também para nós. Mas eu hoje venho-vos falar dos essenciais para os bebés entre os 4 e os 8 meses de idade. Das mães fala sempre dos essenciais entre os 3 e os 6 meses de idade, mas eu achei que fazia mais sentido fazer entre os 4 e os 8. Primeiro porque realmente vemos um crescimento muito maior do nosso bebê nesta fase. É realmente a altura em que eles começam a ter mais personalidade, é a altura em que fazemos a introdução alimentar, é também a altura em que eles começam a mexer mais, a querer conhecer mais o mundo que os rodeia e começam a querer brincar mais com os brinquedos que lhes damos e na realidade com tudo o que lhes vem à mão. Eles começam a estar mais atentos a tudo, tanto através do tacto como da audição, como da visão. É uma fase em que eles se sentem estimulados por tudo e que nós também, obviamente, temos que ajudá-los a estimular. Esta também é a altura em que normalmente aparecem os primeiros dentinhos. Mesmo que não nasçam os dentes, é normalmente a altura em que os bebés começam a ter aquelas dorzinhas nas gengivas já dos dentinhos a quererem sair. É uma fase de crescimento tão grande nos bebés em que eles querem explorar tanta coisa que existem muitos essenciais que eu considerei no meu vídeo dos 0 aos 3 meses que para mim deixaram de ser tão essenciais. Um deles foi, por exemplo, o ginásio de atividades. Eu acho que é muito bom, mas um bebê a partir dos 4 meses começa a querer rebolar, começa a querer girar, começa a querer agarrar tudo e já tem força suficiente para basicamente virar o ginásio ao contrário e acaba por já não fazer sentido porque os bonecos deixam de estar por cima dele e começam a ir para o chão. Então a partir principalmente dos 5 meses não faz mesmo sentido nenhum. A espreguiçadeira também acaba por não ser assim um essencial tão grande. Eu realmente arranjei uma espreguiçadeira que desse como cadeirinha e a Maria Inês realmente ainda usou bastante até mais tarde, mas o Francisco é um miúdo que sempre gostou de estar no chão e para mim a partir dos 4, 5 meses de idade principalmente deixou de me fazer sentido ter o Francisco tanto tempo na espreguiçadeira. Ainda tenho a espreguiçadeira na sala, mas realmente não lhe tenho dado tanto uso. Também porque acho que a espreguiçadeira acaba por prender um bocadinho os movimentos dos bebés e são bebés que estão numa fase em que querem muito rodar, começar a tentar gatinhar, começar a querer conhecer o mundo e a espreguiçadeira prende-lhes os movimentos e então mesmo eu tendo outras crianças em casa eu tenho optado por deixar o Francisco principalmente no chão a explorar o que deia e não preso na espreguiçadeira. Mas como qualquer bebê de vez em quando também tem que estar sentado, também tem que ter outras atividades que não só no chão e então nós temos um saltador. Eu sempre lhe chamei saltador, não sei se é um nome oficial, mas basicamente parece quase um andarilho, mas que não anda, serve só para saltar, em que a criança tem que tocar com os pezinhos no chão e ao esticar as pernas acaba por fazer movimentos que fazem saltar. Tanto a Maria Inês como o Manuel adoraram, mas tipo amaram aquele saltador. Eles deliravam. Chegavam até às vezes a adormecer lá, porque se embalavam a eles mesmos, não para os deixar demasiado tempo, porque o saltador não é aconselhável para os bebés ficarem muito tempo, também não é aconselhável a bebés que ainda não suportem o pescoço. Daí que eu só usei o saltador a partir mais ou menos entre os 4 e os 5 meses de idade e nunca antes dessa altura. O saltador não deve ser uma coisa utilizada durante longos períodos de tempo seguido, porque pode fazer mal à coluna do bebê, mas para mim é o ideal para deixar em curtos espaços de tempo, como por exemplo se eu precisar de ir tomar banho e tiver medo de deixar no chão à solta, porque eu tenho outras 2 crianças que se tornam um bocadinho de perigo para o Francisco. Então eu uso o saltador principalmente para isso, se eu precisar de cozinhar, se eu precisar de tomar banho, se eu precisar de ir a algum lado e às vezes até só um bocadinho à noite, mas normalmente eu nunca o deixo estar mais do que 15 minutos seguidos. Além dos movimentos para saltar, aquilo tem sempre vários brinquedos à volta, dá para o ir rodando, para ele ir variando nos brinquedos que vai brincando, o que acaba por realmente ser muito bom para estimular tanto a visão como o tacto. Além do saltador, temos também vários brinquedos que eles podem brincar, mas há alguns brinquedos que estão no mercado que dá a sensação que nunca foram testados nos bebés. Eu tenho alguns desde a Maria Inês e são brinquedos que nunca despertaram interesse nem nunca funcionaram em nenhum dos meus 3 filhos e faz-me questionar se estes brinquedos alguma vez foram testados em bebés, porque realmente, pelo menos os meus filhos, nunca tiveram interesse nesse tipo de brinquedos. Mas obviamente que este vídeo é uma opinião minha e todas as mães são diferentes, assim como todos os bebés são diferentes e podem achar mães que juram que aquele brinquedo é o melhor brinquedo que o filho delas alguma vez teve na vida e para mim pode não ter funcionado para nenhum dos 3. É isso mesmo, somos todas diferentes, os nossos bebés são todos diferentes. Existem vários brinquedos bastante interessantes no mercado, como por exemplo estes assim, que são coisas bastante grandes, bastante pesadas, têm botõezinhos que agora não vou carregar, mas que dão músicas e dá a sensação que isto é ótimo para roer. Mas não, isto é rijo, estes brinquedos são demasiado pesados, crianças assim entre os 4 e os 8 meses de idade não conseguem agarrar assim tão bem nisto, assim como também não conseguem nem neste nem neste. Isto é muito grosso, é
muito grande, é muito pesado para eles. Eu não desgosto deles, só não os acho adequados até aos 8 meses de idade. São muito bons, mas para crianças um bocadinho mais velhinhas. Este tipo de brinquedos que são assim fofinhos com este tipo de tecido tipo peluche, mesmo fazendo barulho, também nunca foi os preferidos de nenhum dos meus filhos. Apesar disto ser interessante, ser bonitinho, mas ao contrário deste bonequinho aqui, tem esta parte toda de peluche, mas tem esta parte que é bastante fininha, é bastante fácil de uma criança agarrar. E apesar de não ser o brinquedo mais leve de todos, tem estas patinhas e este tipo de patas assim são muito fininhas, eles agarram muito bem e todos eles gostaram deste brinquedo, até está todo sujo, e eu acredito que é principalmente por causa destas patinhas. Existem muitos brinquedos à venda no mercado que têm este género de patas assim fininhas e com coisinhas nos pés, e realmente fiquei fã deste tipo de brinquedos assim, porque os miúdos gostam e se eles gostam, nós gostamos. Este género de brinquedos, principalmente a Maria Inês, já gostou bastante, são fáceis de se agarrar, são leves, fazem barulho. Arranjámos também este tipo de brinquedos que tem uma ventosa que serve para pôr, por exemplo, na cadeira da papa para a alimentação, e isto salta muito facilmente. Eles entram naquela fase em que se divertem a atirar os brinquedos ao chão. Logo, eu não achei isto uma mais-valia. Também tivemos este ainda salta mais facilmente, tem estas coisas todas a girar. Também não nos damos bem com ele em nenhum dos nossos filhos. Este tipo de rocas também é um não, porque são muito grossas. Isto aqui também é demasiado grosso e supostamente tem este material que eles dizem que é bom para as crianças roerem. Mentira, não é. Em geral, estes brinquedos, mas que dizem que têm zonas próprias para se morder, não são assim tão boas como os verdadeiros mordedores ou os brinquedos mesmo feitos para ser um mordedor. Estes normalmente que têm uma zona que dizem que é bom para morder isso, normalmente não é assim tão adequado à gengiva dos bebés como é o material que é feito mesmo para os mordedores próprios. O polvinho. Muita gente conhece este género de polvos. Eu na verdade não comprei este, foi a minha sogra que fez. Isto aqui pode não ser para crianças já com 8 meses, mas entre os 4 e os 5 ainda gostam bastante, e mesmo enquanto recém-nascidos. Há muita gente que diz que mete estes polvos ao lado dos bebés mesmo recém-nascidos, porque as patinhas se assemelham ao cordão umbilical e dizem que é ótimo. Enquanto recém-nascidos, os meus filhos não nos acharam grande piada, mas principalmente a Maria Inês gostou muito deles. Eu na altura pedi à minha sogra para meter assim um fiozinho e nós tínhamos o pendurado no carrinho e ela adorava puxar as patas, adorava meter na boca. Atenção à lã que é feita estes polvinhos, porque alguma lã não é boa para meter na boca, pode soltar pelinhos e ser prejudicial, mas sendo uma lã boa, estes polvinhos são muito bons. Realmente aconselho, principalmente a Maria Inês adorou este polvinho. Um dos brinquedos preferidos que os meus filhos sempre gostaram, bolas. E para mim a melhor bola para bebés é esta aqui. Estas bolas têm assim umas bolinhas mais pequeninas por dentro, portanto fazem barulho, mas são bolas que têm um plástico mole. Ao ser assim feito, são muito fáceis daquelas mãozinhas pequeninas agarrarem isto. Esta bola é das melhores que há no mercado. Contrariamente a esta, também se vê muito à venda. Aliás, nós chegámos a ter 3, eu tive que oferecer algumas, mas esta não é tão boa como esta, porque este plástico é muito mais rijo, é muito mais difícil de um bebé pequeno agarrar, até porque a bola é bem mais pesada do que esta. Também há muitos brinquedos que estão preparados para prender a sítios, como é o caso de prender aos carrinhos dos bebés, prender às grades das camas, etc. Nessa gama eu gostei muito deste brinquedo aqui. Ele faz assim umas coisinhas com as asas. Nós temos isto pendurado nas grades da cama do Francisco e ele quando acorda de manhã gosta de puxar isto, de vê-lo a bater as asinhas, e então que isto é muito engraçado. Já este género, que também tem assim uma molinha para se poder prender, não é grande coisa, porque é muito grande. Isto é complicado do bebé agarrar, pelo menos no meu carrinho vai ficar em cima da cara do bebé e no berço é demasiado grande, pode tapar a cara do bebé. É todo demasiado grande. Poderia ser bom para simplesmente estar no chão e ele brincar com ele, mas para isso eu acho que há brinquedos melhores. Livros. Cá em casa nós somos muito livros, nós temos muitos livros, mas para bebés assim mais pequeninos, nós normalmente ainda não compramos livros muito a pensar na história, pensamos mais no quê? No tacto do livro e nos desenhos que tem. Ou seja, normalmente o ideal é livros com muita cor ou com muito contraste, ou então livros que façam barulho, que são os preferidos que os meus filhos já tiveram. Ou seja, livros que tenham este tipo de material. As crianças adoram isto. Francisco adorou este livro porque realmente tem muitos animais, tem muita cor e faz muito barulho.
Isto é grande, mas ele adora este. Nós também temos uns pequeninos, mas ele não acha grande piada ao pequenino. A maior piada que ele acha a este livro, na verdade, é a etiqueta. Portanto, livros que façam este tipo de barulho é um must-have. Saindo um bocadinho desta dos brinquedos, mas não saindo totalmente, um essencial que eu considerei, e mais principalmente agora para o Francisco, foi um Dudu. Na verdade, este Dudu foi oferecido à Maria Inês. A Maria Inês não lhe achou piada, o Manuel também não, mas o Francisco adorou. E a verdade é que eu já vi muitas crianças que adoram Dudus. E realmente o Francisco é um deles. Este é uma cabecinha toda gira, mas a cabeça não é de toda a parte mais interessante. A parte mais interessante normalmente são estas pontinhas, têm estes nós que ele adora roer. E não sei porquê, este material também é tipo peluche, mas ele gosta muito mais deste tipo de Dudus do que realmente de um peluche. O que não quer dizer que não haja bebés que adorem peluches, mas realmente Dudus pode ser realmente um essencial para os bebés. Muitos outros bebés, em vez dos Dudus, usam, por exemplo, fraldas de pano. Portanto, isso vai mesmo de bebé para bebé, mas eu acho que todos os bebés deviam pelo menos ter um Dudu na vida deles. Entre os 4 e os 6 meses de idade começam a nascer os dentinhos, ou se não nascem, começam pelo menos a ameaçar que vão nascer. Então, para nós, um essencial desta altura foi a Sophie. Muita gente fala nesta girafa, nós só a comprámos agora para o Francisco e é espetacular. Realmente muita gente fala nela, mas é verdade. Ela é leve, ao ter estas patinhas é super fácil de se agarrar, faz barulho a apertar, é realmente um espetáculo. Eu não sei o que é que ela tem, não sei se é a borracha, mas isto sim é um bom material para ser um mordedor. Este género de mordedores também não funcionou connosco. Nunca tinha comprado a Sophie para nenhum dos meus outros filhos e acabei por comprar para o Francisco porque ele não usa xuxas. Nós tentámos de todo o tipo de xuxas, tentámos mesmo destas tradicionais, tentámos da Avent, da Suavinex, tentámos esta da Bibs, da Nuke. Eu tentei de todas, mas ele não gosta de nenhuma. Eu sei que pode ser um mau hábito pôr a xuxa nos bebés, mas eles chegam a esta fase em que com os dentinhos ali a rasgar as gengivas, eles querem meter tudo à boca. Nota-se que sofrem e o facto de terem qualquer coisa para roer, seja a xuxa, seja um mordedor, acaba por ajudar muito ali nos dentinhos. Então que acabamos por comprar a Sophie e realmente foi uma mais-valia e não me arrependo minimamente. Aliás, na verdade eu já comprei duas, porque perdemos uma quando fomos ao Algarve e tive que lhe comprar outra. Por ser uma fase em que realmente os bebés têm muita impressão nos dentes, eles começam a babar-se muito. Logo, nós usamos muito este género de babetes. Isto tem outro nome, eu agora não me recordo do nome, mas isto realmente é muito bom. Nós temos vários, eles são super engraçados. Acaba sempre por ser quase um acessório de moda ou assim, porque ficam muito engraçados. Isto é principalmente para a baba, porque há crianças que se babam tanto que a roupa fica completamente úmida e depois fica aquele cheiro. Às vezes os bebés arrotam ou bolsam um bocadinho do leite e então isto acaba por proteger a roupa e evitarmos termos que mudar a roupa toda. Eu realmente tenho vários, acho isto espetacular para esta fase. Por ser uma fase em que as crianças começam a babar muito, acontece muito as crianças ficarem completamente vermelhinhas nesta zona e a pele ficar muito mais seca. Quando isso acontece com o Francisco, ou como aconteceu bastante até com o Manuel, o creme que nós usámos foi este aqui da Isdin. Ajuda muito na vermelhidão, tanto das bochechas quando estão extremamente secas, como da zona aqui da boca, quando começa a ficar demasiado babada e com a pele seca e completamente gretada. Aconselho este creme. A alimentação é principalmente entre os 4 e os 6 meses de idade que começa a introdução alimentar dos bebés. Deve ser sempre a partir dos 6, mas eu sei que muitas crianças começam aos 4 meses de idade. E para isso precisamos do quê? Babetes. Existem montes de babetes no mercado. O que eu gosto mais são estes assim de silicone. Este aqui é um silicone mais maleável, tem esta zona aqui para todos os líquidos ou comida que cai ficar cá presa. Eles lavam-se muito facilmente, podem ir à máquina a lavar sem problema nenhum. Podemos levá-los de férias e só levar um porque se lavam facilmente e não precisam de secar. Para mim este é o melhor de todos. Também temos destes que é também de silicone, mas é um silicone um bocado mais rijo. Estes aqui nenhum dos meus filhos gostou muito deles, prefiro os outros. Este género de babetes que ata com velcro não aconselho de todo, porque o velcro com o tempo começa a falhar, vão montes de babetes para o lixo, além de que eles mancham muito, ficam todos sujos, o plástico cá atrás começa a ficar rasgado. Para ser babetes assim de pano, mais vale estes babetes à antiga com estes fiozinhos aqui, porque os outros estragam-se muito facilmente. Já cheguei a comprar aos lotes de 6 e 7 e aí há uns tempos eu deitei cerca de 20 babetes fora porque estavam uma miséria, ao passo que os de silicone
silicone duram e não ficam manchados, não se rasgam. Este tipo de babetes que eu jurava que era espetacular quando os comprei, neste momento, não. Colheres. Não existe uma colher que eu diga ai, tem de ser esta é a melhor que há. Nós já experimentámos várias. A única coisa que eu tenho a dizer é que tentem que sejam colheres não demasiado fundas. Eu tenho estas, que são daquelas que dobram e parecem excelentes, mas são muito fundas cá em baixo. A criança, quando começa a comer, não tem assim uma facilidade muito grande em tirar a comida toda de dentro de uma colher que seja assim tão profunda. Portanto, colheres muito profundas não funcionam. Pratos. Então, se a criança for para comer só sopas e papas que os pais lhe derem, qualquer prato dá. Se for para fazer a introdução alimentar, a BLW, os melhores pratos são estes assim, que são de bambu. Eles já têm divisórias, se é que na verdade não é muito essencial porque as crianças acabam por misturar tudo, mas têm até mesmo uma ventosa. Estes pratos são muito giros, mas a verdade é que as crianças podem perfeitamente fazer a introdução alimentar sozinhas na própria cadeira da alimentação. A maioria das cadeiras de alimentação tiram aquela parte da frente com muita facilidade e dá perfeitamente para lavar facilmente, e a verdade é que as crianças não precisam de um prato. A comida cortadinha pode-se perfeitamente meter de cima da cadeira delas. E sim, pronto, vamos a outro essencial, a cadeira da alimentação. Óbvio que a cadeira é um essencial para uma criança que quer começar a introdução alimentar, mas a cadeira que eu tenho não considero que seja uma cadeira ótima, por isso eu nem vos vou dizer tipo a marca, porque nem eu própria sei, mas é uma cadeira muito complexa, é uma daquelas cadeiras que as costas vai para trás, para a frente, que o próprio tabuleiro dá para ir muito para a frente, muito para trás, que tem os pezinhos e não sei o quê, que tem aquela almofada toda. É demasiado complexa, é tudo demasiado. Não aconselho tanto porque as crianças fazem muita cagada a comer. São tantas coisinhas na cadeira e buraquinhos e coisinhas e não sei o quê, que fica tudo cheio de comida. Eu não sei como é que os bebés conseguem, mas conseguem. Eles enfiam comida em todos os cantos. Por isso, eu se fosse hoje, eu não tinha dado o dinheiro que dei por aquela cadeira. Eu tinha simplesmente comprado uma do IKEA. São bastante baratas. Para bebés mais pequenos dá para comprar um adaptador à própria cadeira que faz com que o bebé esteja mais confortável. Não tem essa coisa toda como as outras. Estas cadeiras que eu tenho são aquelas típicas que são demasiado grandes, ocupam demasiado espaço, principalmente numa cozinha pequena como a minha. Não aconselho de todo. Até já se vendem suportes para os pezinhos das cadeiras do IKEA. Se fosse hoje, era uma dessas cadeiras que eu comprava e não comprava a comprei, que é realmente muito mais XPTO, mas é muito mais complexa e suja-se com muita facilidade e é difícil de tirar tudo e pôr lá a lavar cada vez que um filho meu come. Ainda dentro da alimentação temos o quê? Os copos para a água. Quando eu falo copos, falo em copos de adaptação. Não falo nem de biberões, nem de copo, ou seja, copos deste género. Eu já experimentei vários no mercado, vários, mas vários mesmo, e para mim estes, que são da Avente, são dos mais simples que o mercado tem e para mim são maravilhosos. Esta tetina é assim, é mais fina de lado e mais grossa à frente, é de silicone, o que facilita muito que bebés assim mais pequenos bebam a água. Ele não verte aqui de lado, ele é bastante leve, é muito fácil de se agarrar. Eu neste momento tenho 3 copos iguais a estes e tive vários de outros, mas eu juro por mim que este copo da Avente é o melhor copo de água que há no mercado de adaptação. Alguns são demasiado rígidos e difíceis de se tirar a água, outros vertem demasiada água e que se o copo estiver deitado, porque este copo só verte se estiver assim, se estiver deitado não verte água. Entre os 4 e os 8 meses de idade, normalmente os bebés também saem sempre daqueles bercinhos mais pequeninos e vão para a cama de grades. Indo para a cama de grades e sabendo que são bebés que começam a se movimentar muito, os pezinhos normalmente ficam presos no meio das grades. E eu também já tive daqueles contornos de berço e tudo mais, mas não é isso que para mim é um essencial. Um essencial para mim, tendo em conta que o bebê já vai para a cama de grades, é um saco de cama. Existem sacos de camas próprios para a meia estação e próprios para o inverno. Eu sinceramente só tenho de inverno, mas usamos bastante no Francisco, foi muito bom porque ele assim não mete os pés no meio das grades e deixa-o quentinho a noite toda, porque sim, uma criança pequena não convém ser tapada com mantas porque pode acabar por sufocar. Portanto, aconselho mesmo muito os sacos de camas. Neste momento é verão, está um calor que não se pode, nós não estamos a usar saco de cama nenhum e a verdade é que os pés ficam presos nas grades, mas eu não estou a usar protetor de berço porque também pode implicar um risco, etc, etc. Portanto, eu neste momento nem sei o que usar, mas se vocês souberem de alguma ideia para eu pôr qualquer coisa na caminha que o ajude por causa das pernas, agradeço imenso. Agora que o bebê já tem mais do que 4 meses, já é uma altura ótima para podermos passeá-lo à rua. Muitos bebés começam a ir para o infantário, então é a altura ideal para começarmos a gastar mais
mais dinheiro em roupinhas fofas e todas bonitas para podermos andar com o nosso bebê na rua. Esta altura não considero que haja nenhuma peça de roupa essencial, mas realmente é uma altura em que já podemos comprar um pouco de tudo e já não é assim tão desperdício de dinheiro comprar roupas mais fofinhas e mais folhinhos e mais coisinhas para o nosso bebê. Outras coisas que eu considero que podem ser essenciais, mas que realmente eu nunca cheguei a comprar, eu não sei como é que se chama em português, mas é aqueles bamboo seats que são muito bons para as crianças começarem a aprender a sentar. Como há no infantário do Francisco, eu não me preocupei em comprar, mas dizem que são mesmo muito bons para as crianças estarem sentadas e aprenderem a ter uma postura mais direita quando eles ainda não se sentam muito bem. Outra coisa que eu ainda não comprei, mas ainda tenciono, ainda estou a pensar se hei de comprar, são aqueles cubinhos de atividade que são muito bons para quando as crianças, lá está a tal coisa, quando estão sentadas e começarem a brincar, e então eu estou a pensar em comprar um desses cubos de atividade, mas se calhar já vou um bocadinho tarde porque o Francisco já tem 8 meses, mas acho que realmente esses cubinhos de atividades que dá para girar e tudo mais, que são muito bons também para esta altura. Por fim, queria-vos apenas falar dos cangurus / slings e outras coisas porta-bebés. Eu tenho um sling, mas achei que realmente o sling pode ser muito bom para bebés muito pequenos. Para bebés que já tenham 6, 7, 8 meses, acho que começam a ser demasiado pesados para só estar no sling. E começam a achar que se calhar mais vale ter um porta-bebés estilo canguru, em que até dá para virar a criança para a frente. Realmente é uma coisa que eu não tenho, mas é uma coisa que ainda estou a pensar em arranjar agora para as férias de verão, porque acho que pode ser ótimo para transportar os bebés. Há gente que jura que tipo que é a melhor coisa que há. Sling já acho que é demasiado para um bebê com o peso que o Francisco tem e realmente acho que se alguém não comprou um sling até aos 3 meses de idade, acho que comprar um sling para um bebê de 5 meses já não faz sentido. E então um bebê de 8 meses acho mesmo que já não funciona no sling e queria arranjar um género de canguru que possa transportar facilmente o Francisco para a praia. Eu ainda só não arranjei porque a verdade é que se transpira muito e dias como o que está hoje, em que eu estou a transpirar que nem um cavalo, eu sei que quem tem se queixa muito da transpiração e que aquilo aquece muito. Daí eu ainda não ter arranjado. Mas acho que pode ser uma mais-valia. Ainda estou a pensar se realmente é de arranjar. Se vocês tiverem opiniões em relação a isso, digam por favor nos comentários. Digam-me também qual o que vocês têm e se aconselham essa marca ou não, para eu poder saber e para me poder decidir nisto. E ainda é uma coisa um bocado cara e eu às vezes sou um bocado forreta e não sei mesmo se hei de comprar. Eu gosto de ser racional com as coisas que compro e ter a certeza que as vou usar e sinto-me muito desiludida quando compro as coisas, principalmente coisas caras, porque estas coisas às vezes custam 80, 90 euros e depois não as usar é assim uma coisa que dói no coração, porque o dinheiro custa a ganhar. Daí que por favor, se tiverem dicas, deem-me nos comentários que agradeço-vos imenso. Espero que tenha sido útil para quem tem bebés mais pequenos ou para quem ainda está grávida. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho das notificações, meter like neste vídeo, comentar e espero por vocês na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!